Em meio de lobos, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 3. Emmanuel comenta: naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina? O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim à gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, através da exemplificação no bem incessante. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou peremptório: ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos? Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade, através da resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete, e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra a fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel o que Jesus quis dizer quando mandou os seus discípulos ir ao mundo como cordeiros ao meio de lobos. O professor Emmanuel demonstra que Jesus estava se referindo a cordeiros preparados e não a ovelhas frágeis que não pudessem enfrentar o mal sem cair. Ele diz que não é razoável que Jesus intentasse enviar ovelhas frágeis para serem engolidas por bestas violentas. Seria como colaborar com a carnificina. Na verdade, Jesus enviava os seus cordeiros, homens e mulheres, cujo coração já convertido ao Evangelho possuíam fibra moral suficiente para enfrentar os desafios do mundo, sem desistir, sem deixar que o mal dominassem os seus pensamentos. As qualidades de ternura são necessárias, mas não as vacilações e fraquezas, porque o enfrentamento no mundo
é recheado de verdadeiras batalhas espirituais, por isso, Jesus precisa de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas ao mesmo tempo valorosos, porque estaremos no meio de um conflito áspero, mas não na figura de cordeiros sendo levados ao matadouro, mas sim à terra de serviço, para semear dons espirituais entre os lobos famintos, exemplificando pela conduta cristã. No entanto, Emmanuel afirma que existem trabalhadores hoje que acham que, por levantarem as mãos postas aos céus, numa atitude suplicante, seria suficiente, esquecendo-se de que Jesus determinou a ida para a batalha. Não como feras que enfrentam feras, mas sim como cordeiros embaixadores, onde encontraremos no mundo a cota de colaboração, efetuando os trabalhos que precisam ser efetuados, as ações beneméritas a serem instituídas. Finaliza então Emmanuel, dizendo que muitos reclamam da cruz e do martírio, esquecendo que Jesus e seus sucessores corajosos encontraram a ressurreição e a eternidade por meio do trabalho, da resistência perante as dificuldades. Por isso, se estamos num mundo de lobos, de leões, precisamos que eles nos encontrem trabalhando e não na atitude de inércia, porque o apelo do Cristo prossegue até hoje. Caminhemos, portanto, na direção dos lobos, mas não como feras enfrentando outras feras, e sim como enviados do Cristo, missionários da vida eterna. Que assim seja.